Meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu estou aqui nessa noite. Obrigado, pastor Evaldo, pastor Paulo, pelo convite, pelo privilégio de estar nos 60 anos dessa igreja tão relevante, desse povo tão abençoado. Eu estou acompanhado do pastor Rogério Emanuel, da equipe pastoral da Primeira Igreja Batista, e trago dessa igreja um abraço a cada um dos irmãos. Quero saudar todos os pastores e pastoras aqui presentes, na pessoa do pastor Evaldo, todas as autoridades públicas, na pessoa do deputado Marcelo Santos, e que Deus a todos abençoe, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, o capítulo 7. Nós vamos ler do verso 39 ao verso 50. Lucas, capítulo 7, do verso 39 até o verso 50. Se você notar alguém ao seu lado sem Bíblia, por gentileza, partilhe da Escritura Sagrada e nós vamos analisar verso a verso desse texto. Lucas 7, a partir do verso 39, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: Ao ver isso, o fariseu que o convidou disse consigo mesmo: se este homem fosse quem diz ser e soubesse quem e qual é a mulher que o está tocando, não permitiria que o tocasse, porque é uma mulher pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho a lhe dizer, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou a dívida de ambos. Qual dos dois o amará mais? Respondeu-lhe: suponho que o que mais foi perdoado. Ao que lhe disse Jesus: julgastes bem. E Jesus, voltando-se para a mulher, disse ao fariseu: vês essa mulher? Cheguei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela regou os meus pés com as suas lágrimas e secou-os com os seus cabelos. Não me destes um ósculo. Ela, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça. Ela partilhou bálsamo sobre os meus pés. Por isso eu te digo que perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Agora, quem pouco ama, pouco é perdoado. Jesus então dirige-se à mulher e diz: os teus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele ao redor da mesa disseram entre si: quem é este que até pecados perdoa? E Jesus diz à mulher: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Havia nesse tempo uma rivalidade muito grande entre Jesus e os fariseus. De todos os grupos do judaísmo, os essênios, os zelotes, os herodianos, os saduceus, os fariseus eram o principal grupo que antagonizava com Jesus, que rivalizava com Jesus. Fariseu não gostava de Jesus. Os fariseus colocaram um alvo nas costas de Jesus e disseram: nós vamos acabar com a vida desse homem, nós vamos matá-lo, nós vamos provar que ele é um impostor, nós não confiamos nele. Portanto, se você perguntasse àquele tempo na Palestina, em Israel, fariseu, de quem você não gosta? A primeira resposta seria: do filho de José e Maria. Daquele garoto que nasceu em Belém, se refugiou no Egito, cresceu em Nazaré, iniciou a sua farsa em Cafarnaum. Isso eles iam responder. E é bem provável que ali em Jerusalém a gente o açoite e o coloque no madeiro. E assim fizeram. Mas o texto dessa noite nos fala de um fariseu chamado Simão. E você precisa lembrar comigo que Simão é um nome muito comum àquele tempo e àquela geografia. Um fariseu chamado Simão resolve quebrar essa barreira. Quebrar a barreira da inimizade, quebrar a barreira da rivalidade, e convida Jesus para um jantar. Eu não sei como funciona na sua casa, mas na minha, eu não costumo convidar para jantar gente que eu não gosto. Aliás, com o preço da comida, fazer jantar para fazer média não está valendo mais. Quando esse fariseu convida Jesus para um jantar, ele está indo contra a cultura do seu grupo. Nós poderíamos aplaudir esse homem. Nós poderíamos dizer que esse homem é um homem maravilhoso, porque ao contrário do grupo que ele representa, ele busca uma aproximação com Jesus. E Jesus aceita o convite. Diz o texto que Jesus vai àquela casa. E uma informação importante que nós precisamos ter à luz da história
é que naquele tempo as refeições na casa dos judeus eram feitas com portas abertas. E quando Jesus vai jantar na casa de um fariseu, essa notícia corre por toda a região, corre por 2 motivos. Primeiro deles, porque não é comum um fariseu convidar Jesus. Segundo deles, porque Jesus já é alguém famoso. Só no capítulo 7 de Lucas, ele cura o servo do centurião romano e ele ressuscita o filho da viúva da aldeia de Naim. Então, aquele jantar não era um jantar que saiu apenas privadamente entre anfitrião e convidado. Todo mundo ficou sabendo que Jesus estava ali. Dentre todas as pessoas que receberam essa notícia, a Bíblia nos destaca uma. Nós não sabemos o seu nome, só sabemos o que ela fazia. Lucas a qualifica como mulher pecadora. De todos os escritores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas é o mais estudado. Lucas é médico, Lucas é cientista, Lucas é acadêmico. E para preservar a dignidade daquela mulher, ele qualifica aquela mulher como mulher pecadora. 10 a cada 10 estudiosos do Novo Testamento concordam que, na verdade, ele está protegendo o fato de que era uma meretriz. Uma mulher que ganhava a vida por meios não ortodoxos, uma mulher que alugava o próprio corpo. E essa mulher, quando vê a porta da casa aberta e vê Jesus na mesa com o fariseu, ela ultrapassa o vão daquela porta, diz o texto, se coloca por detrás de Jesus e começa a adorar Jesus. E acontece um primeiro escândalo no texto, que quando ela começa a adorar Jesus, ao invés de Jesus dizer pare, Jesus diz continue. Como é que pode? Jesus aceita a adoração dessa laia de gente. Jesus aceita a adoração desse tipo reprovável de gente. Agora não se engane, a distância que essa mulher atravessou foi muito mais do que um simbolismo de uma porta aberta. Essa mulher ultrapassa uma distância social, cultural, espiritual, econômica. Ela não vale nada. Ela vive na sarjeta moral. E ela ultrapassa o vão daquela porta e se põe por detrás de Jesus. E agora o fariseu começa a mostrar suas garras. Diz o texto, verso 39, confira comigo, que ao ver isso o quê? Jesus recebendo a adoração de uma mulher pecadora. O fariseu disse consigo mesmo, se esse homem fosse quem disser e soubesse quem e qual é a mulher que o está tocando, não permitiria que o tocasse, porque é uma mulher pecadora. Agora repare, o fariseu não disse para fora, ele disse para dentro. Dizer para si mesmo é a mesma coisa que pensar. Ele pensou, e Jesus entendeu o pensamento dele. A pergunta é, por que Jesus entendeu o pensamento dele? Lembra comigo do Salmo 139. O Salmo 139 nos atribui 3 características de Deus que são somente dele. Primeiro, Deus é onipresente. Se você tomar as asas da alva, vai encontrar Deus lá em cima. Se você fizer da sua cama a profundeza de um abismo, você vai encontrar Deus lá embaixo. Segundo, Deus é onipotente. Ele te viu uma substância informe no ventre da sua mãe e ele te teceu no seio da sua mãe. Terceiro e último, Deus é onisciente. Antes da palavra me ser formada à boca, diz o salmista, ele já a conhece toda. Então, se na casa de Simão, um fariseu, está um convidado que sabe o que ele pensa, sem que ele nada diga, só há uma opção possível para essa igreja nessa noite. É que aquele convidado não é simplesmente um homem, aquele convidado é o próprio Deus, Jesus é o próprio Deus. Pleno em majestade, pleno em glória, pleno em autoridade. O que nos leva a um princípio muito importante, que eu queria que você guardasse no seu coração. Não adianta convidar Jesus para a sua casa e não dar a ele liberdade de ação. Quem é o Simão fariseu? É aquele que diz, Jesus, o senhor é bem-vindo aqui em casa, mas se comporte. Jesus, o senhor é bem-vindo aqui em casa, mas minha casa, minhas regras. Jesus, o senhor é bem-vindo aqui em casa, mas aqui o senhor não pode receber a adoração de qualquer pessoa. O senhor é bem-vindo aqui em casa, mas a minha casa tem os meus regramentos. Conhece gente assim? Que quer um Jesus como se fosse uma estátua, um amuleto,
um Jesus que não tem autoridade para mexer. Jesus pode vir aqui em casa, mas não entre nesse cômodo. Esse cômodo tem coisas do meu passado que eu não quero que o senhor veja. Jesus não abre essa gaveta, porque essa gaveta tem negociatas que eu fiz que o senhor não deve ler. Essa é a minha casa, Jesus, não é sua. Eu até quero o senhor aqui para me proteger do demônio, mas minha casa, minhas regras. Conhece gente assim? Quero te dar uma palavra nessa noite. Se você quer Jesus na sua casa, prepare-se para Ele mexer as coisas de lugar. Se você quer Jesus na sua casa, prepare-se, Ele vai mover as coisas de lugar. Se você quer Jesus no seu ambiente de trabalho, se você quer Jesus na sua vida, prepare-se. Jesus não é um boneco inerte, Ele é o autor da vida. E agora repare comigo o verso 40. Jesus agora olha para Simão e diz: Simão, uma coisa eu tenho a lhe dizer. Não são duas nem três, uma só. E olha a resposta de Simão: dize-a mestre. Por que mestre? Porque para Simão Jesus não é senhor, é um rabino, um sábio, um filósofo, um homem que fez o bem, é mestre. E Jesus agora propõe, nos versículos 41 e 42, uma das menores parábolas da Bíblia, que nós vamos chamar nessa noite de a parábola da graça. Repare comigo os versos 41 e 42. Disse Jesus a Simão: certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50 denários. O que é um denário? Denário, você lembra, era uma unidade de dinheiro, uma moeda, que correspondia a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Portanto, um dos devedores devia cerca de 1 ano e meio de salário, 500 dias de salário. E o outro devedor devia 1 mês e meio, muito menos. Um devedor devia 10 vezes mais do que o outro devedor devia a 10ª parte de um. Jesus está colocando em paralelo a disparidade entre o montante da dívida. Ah, mas eu queria que você grifasse uma expressão no verso 42. Porque de Gênesis a Apocalipse, talvez, seja essa expressão que melhor defina o Evangelho. Diz assim o início do verso 42, não tendo nenhum dos dois com que pagar. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou a dívida de ambos. O que isso tem a ver com essa igreja e com seus 60 anos? Essa é a mensagem do Evangelho. Não é quem deve mais ou deve menos. Não é quem deve 500 ou quem deve 50. É que ninguém tem condição de pagar o que deve contra Deus. Nem o mais puritano dos homens, nem o mais devasso dos criminosos. Ninguém paga o que deve a Deus. Algumas pessoas tiveram o privilégio que eu não tive, mas meu filho tem, de nascer num lar cristão. De ser ensinado desde o berçário a melhor doutrina, os melhores costumes. E cresceram e se guardaram isentas da corrupção do mundo. Sabe o que essas pessoas são? À luz de Romanos 3:23, pecadoras. Eu até concordo que devem só 50. Passaram a vida toda na igreja. Outras pessoas, até conhecerem Jesus, isto é, vão conhecer Jesus lá na sua maturidade, já fizeram tudo que não podiam. Já erraram com o próprio corpo, já erraram com a própria consciência, já erraram com a própria moral. E conheceram Jesus, devem 500. Pessoas diferentes, realidades diferentes, quantidade da dívida diferente, mas tem uma coisa igual às duas: ninguém paga o que deve a Deus, não tendo nenhum dos dois com o que pagar. Aí você me pergunta aqui, me permita um parênteses teológico: até as crianças são pecadoras? Claro, com P maiúsculo. Aqui no departamento infantil, pastor Paulo, acontece a mesma coisa que acontece no departamento infantil da minha igreja. Quando uma criança cai, a outra ri. Quem é que ensinou ela a rir da dor do outro? Ninguém ensinou, já nasceu sabendo. Depois de Gênesis capítulo 3, o pecado está no DNA humano. Em pecado me concebeu a minha mãe. Eu já nasci um pecador. Já nasci. Eu atendi uma avó desesperada no gabinete pastoral da nossa igreja. E qual era o desespero da avó? O seu netinho de 2 anos falou com ela assim: vovó, me dá um doce. Ela falou: só se o seu pai deixar. O pai estava no escritório do apartamento, logo ao lado da sala. Ele foi e disse: papai, o senhor deixa a vovó me dar um doce? Ele falou: não, só no final de semana. A avó ouviu. Aí o netinho vem de volta e diz: vovó, papai deixou.
E a crise daquela avó comigo era: quem ensinou meu neto a mentir? Ele não vai na escola, então ele não tem convívio com outras pessoas. E aí que a gente pega as ovelhas da gente. Olha o que ela falou para mim: pastor, nós nunca mentimos na frente dele. Eu falei: quer dizer que nas costas é uma mentirada do inferno, mas na frente dele ninguém mente. Pastor, quem ensinou esse menino a mentir? A gente não ensinou ele a mentir, a gente não mente na frente dele, ele não vai à escola. Eu falei: minha senhora, a senhora não precisa ensinar ele a mentir, ele já nasceu sabendo mentir. Gênesis capítulo 3, a queda. Romanos 3:23, a depravação total, o pecado que habita no sangue do ser humano, no DNA do ser humano. Todo mundo é pecador. O que diferencia um pecador de outro é que tem pecador que deve 50 e tem pecador que deve 500. Mas nenhum nem outro paga o que deve a Deus. Qual é a mensagem que essa igreja anuncia há 60 anos? Que na incapacidade dos moradores de São Torquato, que na incapacidade dos moradores de Guarapari, que na incapacidade de qualquer ser humano pagar o que deve a Deus, Deus enviou o seu Filho e pagou a dívida em nosso lugar, aleluia! Nós somos livres pelo sangue de Jesus. Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das vossas obras para que ninguém se glorie, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Ele escolheu te amar, Ele escolheu te perdoar, Ele escolheu te salvar, sem encontrar mérito nenhum em nós. Ele sacrificou o seu Filho, porque a dívida que você não pôde pagar e nem eu, Ele pagou. Existem pessoas que usam a doutrina da graça para justificar o pecado. Então, se não tem como pagar, deixa eu viver de qualquer jeito. A graça tem uma irmã gêmea, chamada santidade. A graça anda de mãos dadas com a santidade. Porque eu fui salvo pela graça, eu faço questão de obedecer e ter uma vida digna. A graça me impulsiona a ser santo. Bem, agora repare comigo o final do verso 42 e o início do verso 43. Jesus pergunta: qual dos dois o amará mais? Ele responde com o verbo supor e Jesus replica com o verbo julgar. O verbo supor foi usado pelo fariseu como uma ironia e o verbo julgar foi usado por Jesus no sentido de discernimento. Quando o fariseu diz suponho que o que mais foi perdoado, ele está sendo irônico, é claro que foi o que mais foi perdoado. E quando Jesus diz julgastes bem, Jesus está dizendo você discerniu bem. Pronto. E agora que Jesus estabelece com esse fariseu dentro da casa dele, irmãos, cá para nós, eu entendo o fariseu. Ele abriu a casa, ele pôs a mesa, ele comprou a comida, ele fez a mesa posta. Os seus funcionários estão trabalhando e ele paga para que aquele jantar aconteça. E agora ele não é mais o centro das atenções. É para ficar nervoso mesmo. O centro das atenções agora é uma mulher de reputação duvidosa, que nem convidada foi e que invadiu a casa dele. E ele que gastou dinheiro, gastou tempo e gastou mão de obra, não é mais o centro das atenções. É difícil não ser o centro das atenções. Ou você não gosta de um tapinha nas costas? Ou você não gosta de um elogio? Agora preste atenção, o elogio é igual perfume, você pode sentir, mas não pode beber. Elogio é como perfume, você pode até cheirar, mas se beber é veneno. Na igreja só tem lugar para um centro das atenções, o nome dele é Jesus, o Cristo. E agora nos versos de 44 a 50, Jesus presenteia esta igreja com 5 benefícios para quem prega o evangelho da salvação e da graça. Primeiro benefício, repare comigo o verso 44, visão. Quem conhece a graça de Deus, quem entende a mensagem da cruz, ganha visão. Olha a pergunta de Jesus, diz o verso 44, e Jesus, voltando-se para a mulher, disse ao fariseu, vês essa mulher? Vês essa mulher? Está lendo aí na sua Bíblia essa pergunta? Qual é a pergunta? Vês essa mulher? Que pergunta estranha.
Não há registro no texto de que o fariseu fosse cego. Não há registro no texto de que o fariseu fosse míope, astigmata, portador de hipermetropia, glaucoma, catarata. Ele não tem nenhuma enfermidade nos olhos. Ele não. Por que Jesus está perguntando, vês essa mulher? Porque Jesus está falando de outra visão. Não da visão dos olhos. Jesus está querendo saber, você percebe que entrou na sua casa mais do que um pedaço de carne? Mais do que um passado? Mais do que o erro que ela cometeu ontem na cama com algum homem? Você percebe que entrou um ser humano? Você está vendo um ser humano aqui na sua casa? Ou você está vendo um bicho? Vês essa mulher? Sabe o que Jesus está nos lembrando? Que quem segue o caminho da cruz precisa ter visão espiritual. E a nossa sociedade é cega. José Saramago escreveu um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira. E ele diz nesse livro que nós somos cegos não pela incapacidade de discernir cores e contrastes, não. Nós somos cegos porque o ser humano inventou telescópios capazes de enxergar outros astros da amplidão, não consegue enxergar o vizinho. O ser humano inventou microscópios capazes de enxergar o interior de uma célula quando a gente vai tirar sangue. O ser humano inventou um aparelhinho que vê o interior do seu sangue e não consegue enxergar quem mora debaixo do mesmo teto. Cego. A sociologia cunhou um termo chamado invisibilidade social. O que é isso? São as tantas pessoas que, vindo para essa igreja nessa noite, estavam nas esquinas, nos becos, nas sarjetas, passaram pelos nossos olhos e nós não as enxergamos, porque somos cegos. Mas o convite do Evangelho é para uma igreja que tenha visão. Quem conhece o Evangelho da graça tem os seus olhos abertos. Por quê? Porque o nosso Deus vê. E quem entrega a vida a um Deus que vê, precisa ver também, claro. Gênesis capítulo 16, versículo 13. Agar está peregrinando pelo deserto, humilhada pelo seu patrão, rechaçada pela sua patroa. Ela está peregrinando pelo deserto grávida, com os picos hormonais lá em cima. Mas ela tem um encontro com Deus, e ela diz, tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Deus vê. João 1,48. Filipe encontra Natanael e diz, nós encontramos aquele de quem os pais e os profetas falavam. De onde ele vem, quer saber Natanael? Ele vem de Nazaré, o subúrbio da Galileia. Pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja. E Jesus está de longe, e Jesus tem uma capacidade que eu não tenho. Eu tenho tentado, deputado, mas falhado miseravelmente todos os dias. A capacidade de elogiar quem fala mal de mim. Você já conseguiu? Você já chegou nesse patamar? A pessoa está te detonando e você diz publicamente, ela é maravilhosa. O Natanael está falando mal de Jesus, e Jesus aparece de longe, aponta para o Natanael e diz, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Vai entender Jesus? Ah, mas naquele momento, a atenção do Natanael é chamada. Ele diz, de onde você me conhece? João 1,48. Filho, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Eu te vi quando você estava sentado debaixo daquela figueira. Deus vê Agar no deserto, Deus vê Natanael debaixo da árvore, e quando a visão espiritual de Natanael é aberta, ele troca a sombra da figueira pela sombra da videira. Ele troca a sombra da árvore pela sombra do onipotente, porque ele descobriu que Deus vê. Eu vim aqui essa noite dizer para você que Deus está vendo você, 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 aí em cima, Deus está vendo você. Seu marido pode não te ver, sua esposa pode não te ver, seus filhos podem não te ver, seu patrão pode não te ver, mas o Deus Todo-Poderoso enxerga você. Que Deus amplie a visão dessa igreja.
Que Deus dê discernimento a essa igreja. Mas em segundo lugar, repare comigo o versículo 45. Quem conhece o Evangelho da Graça ganha visão, mas ganha afeto. Olha a denúncia de Jesus. Não me destes um ósculo. Ela, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. O que é um ósculo? Um ósculo é um beijo no rosto. Jesus agora diz: ô seu fariseu, o senhor fez essa mesa tão linda para mim, mas eu cheguei em tua casa e não me destes água para os pés. Ela regou os meus pés com as suas lágrimas. Irmãos, naquele tempo não tinha asfalto, naquele tempo não tinha sapato fechado, eram alparcas abertas, os pés das pessoas ficavam sujos. Aquela mulher chorou tanto, que derramou líquido capaz de lavar 2 pés de um homem adulto. Jesus já tem mais de 30 anos em Lucas capítulo 7. Os 2 pés de um homem adulto são lavados de tanto que essa mulher chorou. E eu imagino que cada lágrima dela, ela lembrava de um homem que a tocou lascivamente, de um homem que perverteu o seu corpo, de uma decisão errada que ela tomou, e ela vai chorando, e cada lágrima é uma lágrima de arrependimento, e Jesus não se afasta de um coração arrependido. E agora ela pega a parte mais íntima de uma mulher judia, que é o seu cabelo, e ela seca os pés de Jesus. Agora o pé está limpo, ela começa a beijar o pé. Ela começa a beijar o pé. Por quê? Quem tem um encontro com a graça passa a ter afeto, brilho nos olhos, sorriso. Não é mais mal-humorado, reticente, reclamão, claudicante, chato. Não. Quem conheceu o Evangelho da Graça, coloca um sorriso no rosto, coloca uma paz do Senhor nos lábios, e você está no supermercado, você percebe que aquela pessoa tem um brilho diferente, e você percebe, aquele ali é um irmão meu, aquele ali é filho do mesmo pai, porque está sorrindo, porque está feliz. Está passando por luta e está sorrindo, está passando por deserto e está sorrindo. Por quê? Porque quem conhece o Evangelho da Graça tem afeto, tem brilho nos olhos. Terceiro, repare comigo o versículo 46, por favor. Quem conhece o Evangelho da Graça ganha unção. Olha o que Jesus diz: não ungistes a minha cabeça. Ela derramou sobre os meus pés um bálsamo. Lembra? Ela chega naquela casa com um vaso de alabastro amarrado na cintura, trazendo um unguento. E o fariseu, que tinha na sua despensa uma quantidade inúmera de óleos, não conseguiu ungir Jesus. E ela pega o seu vaso de alabastro, derrama o bálsamo sobre os pés de Jesus, e Jesus entende que ela o está ungindo. O que é unção? Unção é revestimento de poder. A salvação é um ato, mas a santificação é um processo. Na salvação, o Espírito se apresenta em você e passa a te habitar. Na santificação, você vai se enchendo do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quem conhece o Evangelho da Graça, tem visão, tem afeto, mas tem unção, tem revestimento de poder, tem revestimento da autoridade do alto. Claro. Fui pregar no norte do país, pastor Paulo, no interior do norte do Brasil. Viajei quase 2 dias para chegar lá. Quando eu chego lá, a igreja que me convidou perguntou: o senhor pode pregar depois deste culto, num outro culto que começa mais tarde? Eu digo, claro que posso. Fui. Quando eu cheguei lá, era uma garagem, lotada, mas uma garagem, chão batido, parede sem reboco, um calor subsaariano. Não tinha um sistema de som, um microfone bonito como esse, não. Era um aparelho grande, com um negócio redondo, com um buraco no meio, chamavam antigamente de CD. Era um playback, não tinha banda. 2 microfones com fios,
que de longe eu vi as cápsulas enferrujadas. O playback estava arranhado e as duas irmãs que cantavam, meus irmãos, um desastre de desafinadas. Sem piso, sem reboco, um calor. O dirigente foi me apresentar. Ele não falava bonito igual o pastor Paulo. Depois da apresentação do pastor Paulo, eu comecei até a achar que eu sou importante. Ah, não, aquele dirigente, ele não dominava bem a língua portuguesa, ele era um analfabeto. Falava tudo errado. Ah, meus irmãos, mas eu me emociono agora só de lembrar desse dia. Quando eu abri a Bíblia, eu não conseguia começar a ler o texto. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Eu tive uma infância bem difícil, eu fui desacostumado a chorar em público, mas aquele dia eu não aguentei. Eu comecei a chorar na frente daquele povo e eu soluçava e não conseguia começar a ler o texto. Porque aquele lugar não tinha reboco, aquele lugar não tinha cimento, aquele lugar não tinha piso, aquele lugar não tinha sistema de som, aquele lugar não tinha data show, mas aquele lugar estava cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Deus me deu uma grande lição naquele dia. Eu não preciso dos castelos que vocês constroem. Eu não preciso que os nomes de vocês sejam célebres. Eu preciso de um coração pegando fogo por mim. Quem conhece o Evangelho da Graça tem unção do alto. Claro. O que é unção? Unção é quem recebe o sopro do vento. Jesus disse a Nicodemos, o vento sopra onde quer, referindo-se ao Espírito Santo, ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer. Não dá para enjaular o vento, não dá para domesticar o vento, não dá para encaixotar o vento sopra. O vento sopra em lugares que você nem pensa que pode ir. Ah, pode ser que o seu filho nessa noite esteja numa boca de fumo. O vento sopra lá. Eu acabei de ler um texto que o vento está soprando em uma prostituta. O vento sopra. O vento sopra onde quer. O vento soprou no maior perseguidor dos cristãos e o transformou no maior missionário de todos os tempos. O vento soprou em Manassés, um feiticeiro que queimava os seus filhos vivos. Um dia Manassés acordou e foi queimar seus filhos. Quando ele chega na hora do ritual, ele sente um sopro diferente e Deus tira aquele homem daquela miséria. O vento soprou num ritual de feitiçaria. O vento sopra onde quer. O vento sopra. E talvez uma oração que uma igreja de 60 anos precise fazer todos os cultos, todos os dias, é vento, sopra aqui, vento, sopra aqui, vento, sopra entre nós, sopra no meio de nós, sopra. Mas o Espírito que nos unge é designado como vento que não se pode domar, mas também é designado na Bíblia como fogo, claro. Todas as vezes que nós vamos batizar pessoas lá na igreja, pastor Rogério nos ajuda muito nisso. Nós fazemos a profissão de fé. E ninguém na igreja tem condições de saber se o que aquela pessoa está respondendo é verdade. Você pergunta assim, você crê em Deus? Ela diz sim. Você crê em Jesus? Ela diz sim. Você crê na Bíblia? Ela diz sim. Mas se ela está dizendo a verdade ou não, é só Deus que sabe. Como é que eu vou saber? E segundo, depois que a profissão de fé dela é tomada, a gente prepara o rio, a gente prepara o mar, a gente prepara o tanque batismal e a gente vai batizar aquela pessoa. Mas o pastor, a igreja e a denominação só conseguem batizar com água. É água. Você mergulha ela, você mergulha onde? Na água. Todos os pastores aqui, todas as pastoras aqui, só conseguem batizar com água.
segundo esse livro, só quem batiza com fogo é o Espírito Santo de Deus. Unção é revestimento do vento e revestimento do fogo. Os nossos reformadores diziam: ou você coloca fogo no seu sermão, ou você atira o seu sermão no fogo, porque ele não serve para nada. Quarto lugar, repare comigo o verso 47. Quem conhece o Evangelho da Graça, quem anuncia o Evangelho da Graça, tem perdão. Por isso eu te digo que perdoados, Pablo, diz o texto, são os seus muitos pecados, porque essa mulher muito amou. Agora, quem pouco ama, pouco é perdoado. Perdão. A igreja que anuncia o Evangelho da Graça não é uma porta aberta de condenação, é uma porta aberta de perdão. Se você escolheu seguir a Jesus, perdoar para você deixou de ser opcional, é uma obrigação. Perdoar para você não é um sentimento, é uma decisão. Não perdoar é tomar um veneno esperando que quem te feriu morra, quem está morrendo é você. Você tem a obrigação de perdoar. Eu não vim aqui contar para você um discurso e nem te apresentar uma teoria. Eu venho de uma família muito complicada. O meu avô passou por um processo de falência material e a gente cresceu sem dinheiro. E nessa vida de quem cresce sem dinheiro, tivemos um agravante. O meu pai era tetraplégico. Eu fui cuidador do meu pai. Meu pai não movimentava as pernas. Eu dava banho nele, eu limpava as suas necessidades fisiológicas, eu colocava comida na boca dele, coçava o seu cabelo, limpava os seus olhos, escovava seus dentes. E nessa família toda disfuncional, da qual eu cresci, havia um determinado indivíduo que chegava lá em casa para nos agredir, bater na gente. Você já imaginou o que é um ser humano bater num tetraplégico? Isso é o apogeu da maldade. Bater em quem não pode se defender. E eu me lembro que todas as vezes que ele chegava lá em casa, a gente tinha uma mesinha, deixa o tamanho, uma mesinha de madeira amarela, e eu ia me esconder debaixo daquela mesa, 8, 9 anos. Foi nessa idade que eu conheci Jesus. Saí debaixo daquela mesa. Eu quero testemunhar para vocês que eu tive o privilégio de batizar o meu pai, de batizar a minha mãe, de batizar a minha avó. E que essa pessoa que me causou muitos males, hoje é um dos meus melhores amigos. A gente conversa todos os dias, Jesus restaurou a sorte dele. Eu esqueci? Não, eu não tenho amnésia. Eu lembro a cor da mesa, eu lembro a altura da mesa, eu lembro a madeira da mesa. Mas não dói mais. Teve perdão. Quem conhece o Evangelho da Graça, perdoa quem te fez mal. Mas em quinto e último lugar, repare comigo, os versos de 48 a 50. Uma igreja que anuncia o Evangelho da Graça tem visão, uma igreja que anuncia o Evangelho da Graça tem afeto, uma igreja que anuncia o Evangelho da Graça tem unção, uma igreja que anuncia o Evangelho da Graça tem perdão, mas em último lugar, uma igreja que anuncia o Evangelho da Graça tem salvação. Jesus agora olha para a mulher e diz: perdoados estão os teus pecados. Versículo 49. Os que estavam ao redor da mesa disseram entre si: quem é este que até pecados perdoa? Versículo 50, Jesus olha pela última vez para aquela mulher e diz: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Salvação. O maior milagre dos 5 benefícios que essa igreja recebe por anunciar o Evangelho da Graça, o maior é a salvação. O primeiro, no versículo 44, é a eu posso começar o sermão de novo a essa altura do campeonato. Visão. O segundo, versículo 45, afeto. O terceiro, versículo 46, unção. O quarto, versículo 47, perdão. O quinto, versículos de 48 a 50, salvação. Eu quero concluir
chamando a sua atenção para a informação mais importante que eu tenho para te dar hoje. Lucas capítulo 7 foi escrito de uma forma brilhante. Em Lucas capítulo 7 estão registrados 3 milagres de Jesus, por ordem de dificuldade. O primeiro milagre registrado em Lucas 7 é a cura do servo do centurião romano. Diz o texto que indo Jesus para os lares de Cafarnaum, aproximou-se-lhe um centurião dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa, paralítico, sofrendo terrivelmente. E disse Jesus: eu irei curá-lo. E ele respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas basta uma só palavra e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou sujeito de autoridade, digo: esse meu soldado vai, ele vai, aquele outro vem, ele vem, aquele faz isso, ele o faz. Tendo Jesus ouvido isso, admirou-se dele e disse: nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. E Jesus cura o servo do centurião. Então, o primeiro milagre de Lucas 7 é a cura de um doente. Jesus agora percorre 50 quilômetros de Cafarnaum até Naim. E quando ele chega, tem um problema pior do que a doença, que é a morte. Uma viúva está com seu filho único num caixão, num cortejo fúnebre até o cemitério. E diz o texto que, vendo-a, o Senhor disse: não chores. Tocando o esquife, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Levantou-se o que estivera morto e passou a falar. Perceba como vai aumentando o milagre. O primeiro milagre é a cura de um doente, o segundo milagre é a ressurreição do morto. Aumentou. Ah, mas o terceiro milagre é o maior de todos. Porque Jesus estava em Cafarnaum, anda 50 quilômetros até Naim, anda mais alguns quilômetros e chega na casa de Simão o fariseu. O resto da história você já conhece. Entra uma mulher pecadora, começa a adorá-la, e Jesus diz para ela assim: a tua fé te salvou. Cura de um doente é maravilhoso. Até que ele ressuscita um morto, é mais maravilhoso ainda. Até que ele salva um pecador, é mais maravilhoso ainda. O maior milagre que Jesus pode fazer na vida de alguém é salvar um pecador. Ah, se tiver a cura de um doente de um culto como esse, é maravilhoso. Ah, se tivesse um velório aqui em São Torquato hoje e a gente chegasse na autoridade do Senhor e dissesse: levanta, defunto, seria maravilhoso. Mas nada é mais maravilhoso do que um pecador que é salvo e redimido pela graça de Jesus. A maior tarefa dessa igreja não é curar doente nem levantar defunto. A maior tarefa dessa igreja é anunciar que há um Deus que salva, que tira do inferno e que escreve o nome no livro da vida. Os 3 milagres de Lucas 7 estão divinamente narrados em grau de importância. Cura de um doente, ressurreição de um morto e salvação de um perdido. A pergunta é: você é salvo? Você já conheceu o Evangelho da Graça? Eu perguntei ao pastor como é o público dessa noite. Ele falou: não, segunda-feira é todo mundo crente. Eu acredito. Segunda-feira, todo mundo crente, não é possível. Então, já que você é crente, invista a vida que Deus te deu, anunciando a palavra da verdade e que Jesus veio ao mundo salvar o pecador. Visão, afeto, unção, perdão e salvação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todo mundo. Porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque aprove a Deus que nele residisse a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, reconciliasse em Cristo consigo todas as coisas, quer sejam as que existem na terra, quer sejam as que existem nos céus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, você precisa se apaixonar por essa palavra, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna.
Porque Deus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Porque vocês não foram comprados por coisas corruptíveis como prata ou ouro, e nem desta forma resgatados da vossa vã maneira de viver, que por legado recebeis dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito desde antes da fundação dos tempos e manifesto nos últimos dias por amor de vós. Essa igreja terá vivido plenamente os seus 60 anos e viverá tantos quantos anos forem até que Cristo volte, se ela anunciar ao pecador perdido a mais importante das mensagens: Jesus veio salvar o pecador, Jesus veio alterar o destino eterno da humanidade, Jesus veio para povoar o céu. E esse Jesus, que poderia ocupar os palácios mais luxuosos construídos pelo ouro humano, resolveu morar no coração de gente como eu. Tão improvável, tão pecador. Concluo. Lembra que a porta está aberta ainda. Aquela mulher sai pela mesma porta que entrou. Mas ela não sai mais uma meretriz. Ela não sai mais uma vilipendiada no seu corpo, uma abusada na sua moral. Ela sai salva, redimida, perdoada. E diz o versículo 50, em paz. Quanto tempo ela não experimenta paz? Mas agora ela tem paz. Ah, mas agora ela tem paz. Que as portas dessa igreja sejam essas portas, em que os pecadores entrem perdidos e saiam salvos, para a glória de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. A ninguém mais que não seja ele. Para todo sempre. 60 anos, 120 anos, 180 anos. Até que ele volte. Que ele encontre esse púlpito proclamando que Jesus Cristo salva. Deus abençoe vocês. Amém.